O Bart Allen de Smallville é conectado com a mesma força de aceleração da série do Flash, dos outros velocistas ali, né, Terra 1, Terra 2 e por aí adiante? Bom, lá no passado, antes da série do Flash sequer existir, poderíamos dizer que não, porque obviamente não existia e o conceito ali de Smallville era outra época. Tanto que em nenhum momento ali o Bart emite raios, né, bem parecido com o Barry no comecinho. A gente só vê um borrão ali e quando ele está correndo muito rápido, excessivamente, aí começa a querer sair aqueles raios, tá ligado? Ou seja, dá a entender que ainda não é uma velocidade muito alta. Muitos também ficam se questionando por que ele simplesmente não vibrou as suas moléculas quando o Lex havia aprisionado ele. Lembrando a vocês, naquela cena que era especificamente uma cela feita para um velocista, temos duas respostas. A primeira e bem mais lógica provável é que ele não sabia vibrar, ou pelo menos não dominava. A segunda é que se ele já sabia ou não, a resposta definitiva é que poderia ser uma tecnologia parecida com a do DeVoe lá na quarta temporada, que a Marlize DeVoe fala pro Barry que ele não pode lançar raios, nem vibrar, nem correr mais rápido que o som, nada disso iria destruir aquela barreira. Poderia ser uma tecnologia do tipo também, mas era quebrável, porque o Clark depois aparece e quebra com tudo. Tudo bem que ele tem super força, mas os velocistas também, se eles correrem, carregarem, vai vir uma força, né? A força vindo da aceleração. Mas aparentemente é porque ele não sabia vibrar ou não dominava perfeitamente. E outra coisa que deixou o pessoal meio curioso, meio confuso, é o Black Flash. O Black Flash que vocês conhecem, né, é o do Arrowverse ali, a entidade, a morte dos velocistas. A gente viu ali no Arrowverse, na série do Flash, nas lendas, que ele caça especificamente resquícios do tempo, que já são aberrações temporais, paradoxos dos velocistas originais que não deveriam existir. E também enfrentou o Barry quando estava dentro da Speed Force, né, que ele foi lá para resgatar o Wally. E querendo ou não, é uma alteração, apesar de ser uma alteração que era para acontecer durante o ciclo. Tipo, ele sempre iria resgatar o Wallace, mas tinha que passar por aquele teste, aquele desafio da Speed Force de enfrentar o Black Flash, que na verdade era para ele se entregar. E lá em Smallville também temos o Black Flash nos quadrinhos. Ele tem um visual completamente diferente, parece mais um alien ou alguma coisa cientificamente assustadora. E aí gerou essa dúvida se são o mesmo personagem, a mesma coisa, se cada terra gera o seu próprio Black Flash raramente, de vez em quando, por algum motivo. E eu já digo pra vocês que não. Por um lado, fora da história, obviamente era um outro conceito. A 11ª temporada dos quadrinhos veio antes da série do Flash. Então tudo bem eles mudarem o visual, algumas coisas depois, porque é justa causa. O visual sim é diferente, e é a única coisa diferente mesmo. O resto, o conceito, a função é a mesma, o ceifador de velocistas. No caso do Bart, esse Black Flash foi atraído por ele, né, porque ele ia chegar ao seu fim se ele ficasse correndo lá pra sempre. Ele não poderia sair de nenhuma forma, né, e se ele parasse também de correr, ele iria fritar. E como a gente viu, isso realmente gastou demais ele. E é engraçado que é isso que faz a conexão do velocista melhorar, mas ao mesmo tempo, como ele tá, entre aspas, querendo saltar muito rápido a velocidade, pode ser perigoso. Bom, depois de Smallville, o Bart, a conexão dele fica bem mais alta. Ele agora também gera raios, inclusive ele infelizmente se sacrifica. Pra quem assistiu o short, quem viu aí, não teria como ele fugir do Black Flash, ficar fugindo para sempre, a não ser que ele parasse de ser um velocista, e isso obviamente ele não queria. Então o jeito de se livrar dessa entidade era ele morrer diretamente, mas também levando essa entidade junto. Em Smallville não temos Mach, não temos como dizer precisamente, mas a velocidade ali do Bart, que a gente vê pela primeira vez, ele bateria com o Barry da primeira temporada, em algum momento da primeira temporada, do episódio 1 até o 23. Com o último episódio sendo, eu creio que o Barry já venceria mais que o suficiente do Bart, porque ele já gerava raios, já tinha outras habilidades com a Speed Force, já era uma velocidade alta. Mais uma vez, fora ali da história, era outro conceito, outra época, os caras não imaginavam como seria o futuro, né, a série do Flash, tudo e tal. Mas eu posso dizer que o Bart ali da quarta, sexta e oitava temporada, né, as aparições físicas do autor, no máximo talvez ele aguentaria ali o Flash até a terceira temporada. Mas o da quarta temporada adiante, esquece. A gente sabe que o Barry ficou muito rápido organicamente, desbloqueia o Flash Time e daí pra frente a sua conexão não para de aumentar. Mas os dois começaram bem parecidos, né, eles parecem mais só meta-humanos assim, que tem um pouquinho de força de aceleração, mas depois ela acaba se unindo a mais
mais diretamente ali dentro das células deles. Mas então sim, a Speed Force de Smallville é a mesma do Arrowverse, porque a gente descobre lá na Crise nas Infinitas Terras em 2019 que Smallville faz parte do Arrowverse, é a Terra 167. E faria sentido mesmo de qualquer forma ser, porque pra quem nunca percebeu, Arrowverse é um multiverso de séries live action, enquanto o DCEU, por exemplo, é um multiverso de filmes live action. Então o Barry ele venceria porque de qualquer forma durante também toda a primeira temporada ele já aprende a vibrar, inclusive ele vibra pela primeira vez, né, pegando a gente de surpresa. Quando ele estava sendo controlado lá pela raiva, lutando contra o Oliver, ele vibra aquele tranquilizante de cavalo que o Oliver atirou nele e ele vibra do nada ali, tá ligado? Liberando essas toxinas. E ele também nessa luta ele vibra pra baixo, né, entrando no chão e voltando pra cima, ou seja, o cara fez isso, ele fez tudo isso inconscientemente, porque depois, bem depois, tem um episódio que o Town, né, o Harrison Wells ali, ensina ele a vibrar as moléculas. Então ele acabou esquecendo que já tinha feito isso. E o que a gente viu do Bart inicialmente é uma velocidade bem mais alta que a do Clark e que ele conseguia correr sobre a água. Então 800 km por hora, Mach 1 ponto alguma coisa, esse Bart tinha. Nos quadrinhos não sei que nível ele poderia estar, acho que já bate no nível ali do Barry da quarta temporada, talvez menos ou mais, talvez não. Mas o que a galera mesmo quer saber é aquelas que eles mais conhecem, né, a versão live action. Como já dito, o Barry Allen ali das primeiras 3 temporadas é o que o Bart ali da série, né, as 3 aparições dele, pode combater. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se inscreva no canal para mais, comente aqui o que você achou, sempre acompanhe os vídeos do canal e se vemos na próxima. Fui!